Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, mais uma vez, na carta do apóstolo Paulo escrita aos Romanos, agora no capítulo de número 12. Vamos relembrar os ensinamentos deste capítulo, uma vez que no ano passado nós já tivemos o privilégio de estudar toda a carta aos Romanos. Vamos relembrar, portanto, do verso 3 até o verso de número 21, capítulo 12 de Romanos. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei em Romanos, capítulo 12, do verso 3 em diante. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraterno ou amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu santo nome pela tua palavra e reconhecemos que do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. E nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, ó Deus, e agora diante da tua palavra, atentos para receber a instrução, e clamamos para que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para que tal instrução, ó Deus, venha de modo a edificar o meu coração, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, gerar honra e glória ao teu santo nome, e nos conduzir, ó Deus, a uma prática segundo o padrão da tua sagrada palavra. Fique conosco, ó Deus, nos abençoe, desperta-nos, para que possamos caminhar cada vez mais contigo, como cantamos,
que o desejo do nosso coração esteja de fato estar na tua presença, nos átrios do Senhor, diante do Senhor, e que a nossa vida possa ser vivida tão somente na tua presença, Deus, para a adoração e o culto que sempre devemos prestar a ti. Fique conosco, nos abençoe, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós sabemos que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos se transformou numa das principais cartas doutrinárias de toda a Bíblia. Nós sabemos também que o objetivo do apóstolo Paulo era apresentar a sua fé à igreja que estava em Roma, com o objetivo de visitá-los e receber deles, inclusive, sustento missionário para uma viagem que ele pretendia fazer até a Espanha. Paulo não conhecia a igreja, mas ele envia, portanto, a carta aos Romanos para se apresentar. É desse modo que nós encontramos no capítulo 1, um currículo básico de Paulo, né, como servo de Deus, chamado para pregar o evangelho, para anunciar, apontando, inclusive, que ele já tinha apresentado o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, não só do judeu, mas de todos os homens, em todas as regiões, e que agora, então, estava a se dirigir até a Espanha e, com a ajuda da igreja de Roma, ali iniciar o seu ministério. Sabemos certamente que isso não aconteceu, Deus na sua planos, mas esse era o objetivo. E, portanto, além desse currículo inicial, depois, nos 11 primeiros capítulos, ele trata de questões extremamente doutrinárias, que é justamente a base de toda a pregação do Evangelho e que apontava o homem, tanto o judeu, quanto o grego, quanto o gentil, como pecador. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, e que a solução ou a salvação para esse homem que nasce em pecado e que é corrupto em seu coração, a solução está somente na obra realizada por Jesus Cristo, que nos justifica por sua graça, mediante a eleição que Deus fez antes mesmo de todas as coisas. É dessa maneira que ele apresenta e fortalece os crentes a saber que, apesar das dificuldades da era presente, nós temos garantido em Cristo Jesus a segurança da vida eterna. A carta, então, deixa claro que a igreja de Roma era uma igreja mista, uma comunidade cristã mista, tanto de judeus quanto de gentios. E isso trazia para a igreja alguns problemas. Por isso, depois de Paulo igualar todo mundo no sentido da condenação, e igualar todo mundo, judeus e gentios, com a graça e a justificação recebida em Cristo, nessa segunda parte da carta, que começa no capítulo 12, nós começamos a ver o apóstolo Paulo a tratar das questões do dia a dia, da vida. Olha, uma vez que você não era nada espiritualmente falando, você estava morto espiritualmente falando, você é condenado, e que se Deus tão somente aplicasse a sua justiça sobre nós, todos nós estaríamos e permaneceríamos na condenação, uma vez que não é pela sua nacionalidade, não importa se você é judeu ou se você não é, mas sim que a realidade espiritual é igual para todos e que somente através de Jesus a salvação, uma vez então que todos fomos alcançados pela mesma graça, não há distinção, não há acepção de pessoas, então nós devemos agora viver de modo a glorificar a Deus em comunidade cristã, como povo, independente da sua nacionalidade ou do seu andamento, do seu conhecimento a respeito da palavra do Senhor. O ministério, portanto, de Paulo entre os gentios era muito frutífero. E ele, juntamente com vários cooperadores, que são citados aqui na carta aos Romanos, plantaram igrejas desde Jerusalém até Ilírico, que é a atual Albânia. Isso fica claro lá em Romanos, no final da carta aos Romanos, capítulo 15. E eles ainda pretendiam avançar com o evangelho mais, e por isso precisavam do apoio da igreja, precisavam dos serviços da igreja de Roma nessa tarefa missionária.
A própria igreja de Roma, ela foi plantada por vários cristãos que chegaram das mais diversas regiões do Império Romano para habitar na capital. Tornou-se uma igreja forte antes da perseguição, porém, as diferenças raciais geravam problemas. Toda igreja tem lá as suas dificuldades, toda igreja tem lá as suas lutas. Infelizmente, nem todo mundo está no mesmo patamar de comunhão com Deus, de conhecimento das Sagradas Escrituras, e por isso, então, você tem algumas divergências. Nem sempre todas as pessoas estão com a mesma inclinação de buscar o Senhor e de servir ao Senhor. Então, sempre tem ovelhas que querem andar mais rápidas, outras que são mais lentas. A igreja, ela vive essa realidade. Mas a expectativa do apóstolo Paulo, e que certamente é a expectativa de todo verdadeiro líder, era que a igreja tivesse pelo menos os mesmos desejos em relação a servir a Deus. Os mesmos motivos para servir a Deus. O mesmo padrão para servir a Deus. O mesmo interesse em servir a Deus. O mesmo objetivo, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes para servir a Deus. E é por isso, então, que ele vai, a partir do capítulo 12, tratar dessas questões práticas da vida individual do crente, que reflete no exercício da sua tarefa, do seu trabalho, do seu labor para com a causa e as coisas do Senhor. Depois, então, de Paulo utilizar 11 capítulos inteiros para ensinar os crentes de Roma que tanto judeus como gentios eram carentes de Deus e que ambos foram recebidos em Cristo gratuitamente e que, portanto, ambos, judeus e gentios, deveriam agir como verdadeiros cristãos em prol do avanço da evangelização mundial. Nesse contexto, Paulo, então, no capítulo 12, exorta a igreja a ser santa diante de um mundo profano. É dessa maneira que ele começa o capítulo 12. Dê uma olhadinha aí comigo. Romanos 12, verso 1 e 2, onde ele diz: diante de tudo aquilo que eu disse sobre as doutrinas e a graça de Deus nos alcançando em Cristo Jesus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que agora, diante de todo esse conhecimento doutrinário que eu dei nos 11 primeiros capítulos, que agora você use a sua vida para louvor a Deus, que você apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a sua adoração consciente. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, ou seja, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma vez que fomos alcançados em Cristo, justificados por sua obra, recebemos a salvação em Cristo Jesus, a certeza da vida eterna, e que temos a convicção de que de Deus são todas as coisas, para Ele são todas as coisas, e por meio dele são todas as coisas para a sua glória. Então, viva de modo a glorificar a Deus, viva de modo a exaltar ao Senhor. E aí ele vai dividir os próximos capítulos em algumas áreas, onde ele demonstra como que você então vai apresentar esse culto a Deus agradável, esse culto vivo, esse culto santo, né? De uma maneira que o nome de Deus seja exaltado. E a partir do verso 3, então, ele vai pontuar quais são as posturas que se espera de você que foi alcançado em Cristo Jesus. Ele nos fala sobre os motivos porque devemos trabalhar para Deus com amor. Por que nós temos que fazer as coisas bem feitas para com Deus? Por que nós devemos agir de uma maneira a nos consagrar cada vez mais ao Senhor? E a cada primeiro culto do ano, irmãos,
nós vemos o quão é necessário a igreja relembrar daquilo que Cristo fez por nós, para que, de fato, o nosso coração esteja aquecido no sentido de nos consagrar e nos dedicar mais e mais ao Senhor. É justamente nesse sentido que Paulo olha para a igreja de Roma com expectativas, a esperança de que aquele povo fosse um povo sério, um povo vivo, santo, que tinha um desejo de consagrar-se a Deus mais e mais, que ele então vai reforçar aqui os motivos porque devemos trabalhar na obra de Deus com amor. E eu quero chamar a sua atenção para o primeiro motivo, que está aí nos versos iniciais, quando ele diz assim, acompanhe comigo o verso 3 a 5. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos o quê? Um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O primeiro motivo porque nós devemos trabalhar na obra do Senhor com amor, irmãos, é porque nós precisamos uns dos outros. Ninguém faz a obra do Senhor sozinho. Como ele diz aqui, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, é o que conduz, a sua palavra, o seu ensino deveria ser o princípio, o padrão de ensinamento dessa igreja, e todos os membros dessa igreja deveriam seguir tal ensinamento que o próprio Cristo diz, mas tendo a ideia de que nós fazemos parte de um corpo e que precisamos uns dos outros. Por isso ele diz que o primeiro motivo para servirmos ao Senhor ou trabalhar na obra do Senhor com amor é porque nós somos dependentes uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Deus não nos chamou sozinhos, não nos chamou ou porque somos judeus, ou porque somos gregos, ou porque somos brasileiros, não nos deu a sua graça por sermos autossuficientes e não precisarmos de ninguém, mas Ele nos chamou para fazermos parte de um corpo, vivendo de um modo interdependente, um precisando do outro, um dependendo da ação do outro. Por isso ele começa dizendo, olha, não pense de si mesmo além do que convém. Não se coloque como se você fosse mais especial do que o outro, porque na verdade todos nós precisamos uns dos outros. Nós fazemos parte, isso ele vai trabalhar depois lá em Coríntios, por isso durante a nossa liturgia nós fizemos uma conexão lá com Coríntios, que fala a respeito do modo de se aplicar os dons recebidos, que é justamente o amor, né? Essa virtude suprema, e não o dom, porque o amor não é dom, como nós já tratamos em outro momento, mas lá no capítulo 12, 13, 14 de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai tratar de uma maneira muito mais, talvez, detalhada, sobre essa realidade de que nós fazemos parte de um corpo e precisamos, porque o Espírito Santo nos capacitou para cada um, segundo o dom que recebeu, exercer uma função diferente dentro desse todo chamado igreja, ou desse todo chamado corpo de Cristo. O primeiro motivo para trabalhar na obra do Senhor com amor e dedicação, irmãos, é porque não podemos fazer isso sozinhos, nós precisamos um do outro. Então, se nós trabalharmos pensando somente em nós mesmos, com egoísmo, ou com exaltação do nosso próprio eu, nós não viveremos a igreja. Nós viveremos qualquer outra coisa, menos a verdadeira igreja do Senhor. Eu, nesses 25 anos de ministério como líder da igreja, já vivi muitas situações e já encontrei muitas realidades
onde, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja pensam que são exclusivas. E que quando você propõe a ideia de fazer parte de um corpo, ou de trabalhar conjuntamente com outras pessoas, não foram poucas as vezes que eu vi, pastor, eu prefiro trabalhar sozinho. Meu amigo, não terá um céu exclusivo para você, só para você. O Senhor não é um Deus só seu. E a igreja, se fosse esperar somente de você, certamente ela nunca teria realizado a obra que tem realizado, porque, de fato, é um corpo, e o Senhor é que tem capacitado cada uma das suas partes. Então, a primeira coisa para você servir ao Senhor com amor é saber que você faz parte de um corpo, e que, portanto, você precisa das demais partes desse corpo. Quanto mais nós entendermos essa dinâmica do agregar, do buscar a Deus juntos, para fazermos mais e melhor, mais certamente trabalharemos com amor e para a honra e glória do Senhor. Depois, se você tiver curiosidade, se você olhar lá em 1 Coríntios 12, do verso 12 até o verso 26, você vai ver Paulo tratando dessa ideia da igreja como organismo e mostrando a atenção da importância de cada parte. Olha, não pode uma parte dizer para a outra que não é importante, não pode dizer uma parte para a outra, nós não precisamos de ti. E aí ele demonstra que todas as partes do corpo são importantes, até aquelas que são mais frágeis e aquelas que nós revestimos de honra ou que são aparentemente decorosas. Ou seja, todas elas fazem parte do corpo e que nós precisamos, então, trabalhar para o Senhor nessa certeza. É muito comum, debaixo da premissa de que para o Senhor precisamos fazer o melhor, de excluirmos algumas pessoas no trabalho da igreja. E eu quero chamar a sua atenção que, mesmo que você faça o melhor, humanamente falando, sabe qual o valor disso para Deus? 0. Porque a sua obra só tem valor quando realizada em quem? Em Cristo. Você pode ter a maior habilidade, você pode ter o maior talento, mas se você não fizer aquilo para a glória do Senhor e segundo o padrão de Deus, que acolhe inclusive aquele que não tem tanto talento e tanta habilidade como você tem, você não entendeu nada. A salvação não é por méritos. E o serviço a Deus não é contado pela sua capacidade, mas se foi de fato realizado em Cristo, para Cristo e por meio de Cristo. O primeiro motivo porque devemos trabalhar na obra do Senhor com amor, irmãos, é que nós somos um corpo e precisamos um dos outros. Para aqueles que são perfeccionistas, às vezes é difícil isso. Porque às vezes olhamos para alguns ministérios da igreja e falamos assim, pastor, meu fulano é fanho, ele vai cantar mesmo no louvor? O pastor, o fulano, ele não tem graduação, mas nós vamos pôr ele mesmo para fazer uma abertura da escola dominical. Irmãos, isso é corpo. Saber que nós precisamos uns dos outros. E que o Senhor é glorificado quando o corpo todo está atuando na obra para a qual Ele mesmo nos separou e nos chamou. Esse é o primeiro motivo, então, porque você tem que trabalhar na obra do Senhor com amor em relação aos seus irmãos. Muitas vezes suportando, tolerando, caminhando junto, auxiliando, porque sabendo que a glória de toda essa história é de Deus e não nossa. Como nós vimos no início do nosso culto, porque dele,
por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O segundo motivo que eu quero chamar a sua atenção está na sequência aí do capítulo 12, a partir do verso 6. E eu convido você a abrir ou voltar os seus olhos mais uma vez para o texto sagrado. E nos diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. O segundo motivo que você deve trabalhar na obra do Senhor com amor fraternal, amor um para com os outros, além de nós precisarmos uns dos outros, é que nós completamos, ou nos completamos uns aos outros na obra do Senhor. Cada um de nós recebeu um dom, irmãos. O texto diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Nós somos diferentes, e essa diferença é fundamental para exercermos um serviço. Se todo mundo tivesse um único e mesmo dom, como nós nos edificaríamos uns aos outros? Seria impossível. E é por isso, então, ele cita alguns exemplos de dons, né? A profecia, que é a pregação propriamente dito, o ministério, o ensino, a exortação, a contribuição, a liderança e a misericórdia. Ele cita aqui alguns dons diversos para mostrar que, através do exercício zeloso dos dons que cada um de nós recebeu, nós estaremos nos fortalecendo, completando-nos na realização dessa obra. Deus, portanto, nos deu dons, habilidades diferentes para serem usadas, ou serem dons para serem usados, de modo que um complete a ação do outro. Imagine se todo mundo tivesse dom de exortação. Aí nós íamos exortar aquele que nos exortou, porque ele nos exortou e não deveria exortar. Imagina a situação. Ou se todo mundo tivesse o dom da contribuição. Aí todo mundo contribui, aí a gente olha para toda aquela contribuição, não tem ninguém com dom de liderança, e a gente diz, e agora? Não, agora a gente contribui mais. A gente só contribui. Com liberalidade, tá? E agora? Não sei. Vamos contribuir mais. Imagina. Teríamos recursos, mas não teríamos nenhum tipo de ação. Ou se todo mundo recebesse o dom da liderança, e cada um quisesse exercer essa liderança conforme lhe apraz. Seria aquela situação, né? De uma tribo sendo todo mundo cacique. O que ia acontecer? Ninguém ia trabalhar, ninguém ia fazer nada, ninguém ia cozinhar, ninguém ia caçar, porque todo mundo só ia mandar. Ia resolver o problema? Não. Certamente essa tribo morreria. Veja, nós nos completamos na realização da obra. E é por isso que nós precisamos, no trabalho do Senhor, fazer isso com amor em relação uns aos outros. Porque se nós não respeitarmos essa diferença de dons, nós não alcançaremos o objetivo final, que é completar a obra que o Senhor nos confiou, irmãos. Ninguém consegue suprir todas as necessidades da obra de Deus sozinho. Nós somos parte de uma equipe com qualidades diferentes, porém com o mesmo objetivo: glorificar e exaltar aquele que nos alcançou com sua graça. Mesmo que você tenha um dom totalmente diferente do meu, é possível que trabalhemos juntos, porque o objetivo é sempre o mesmo: glorificar o nome do Senhor. Agora,
Se você, num determinado dom, tem como objetivo glorificar-se a si mesmo, aí começam os conflitos, obviamente. Se o seu objetivo é se aparecer, é receber alguma honra humana, obviamente que o objetivo já está diferente, e aí os conflitos começam. E aí está um dos problemas da igreja, né? Quando a igreja perde o seu objetivo, o seu alvo, que aí um quer se aparecer mais do que o outro, um quer receber mais louvores do que o outro, quer ter mais reconhecimento do que o outro, ou acha que o dom dele é melhor do que o outro, e por isso ele precisa ter algumas regalias e alguns benefícios dentro da igreja. Aí que você começa a ter o problema. Mas quando todos entendem que, apesar das diferenças, nós temos o mesmo objetivo, nós nos completamos para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Mesmo que o seu dom seja o serviço mais simples dentro da realidade da existência da igreja. É lógico, irmãos, quando nos falta algum, né, olhando para a analogia com o nosso corpo, quando porventura você está aí com um problema no braço direito, imobilizado, você vai continuar tentando fazer as coisas com o braço esquerdo. Mas não vai sair da mesma forma. Principalmente se você for destro. Não é assim que acontece? Eu sou destro, machuquei o braço direito e agora eu tenho que fazer tudo com o braço esquerdo. Você pode até fazer, mas não será na mesma qualidade, na mesma rapidez. Se fosse feito com o braço certo, com o braço correto, com o braço direito. Não é assim? Então a igreja é a mesma coisa. Quando alguém nos falta, a obra não vai parar. O Senhor é gracioso nesse sentido, mas será pesado para alguém. Alguém terá que abrir mão, às vezes, de uma situação para suprir a sua ausência. E uma das coisas que a palavra do Senhor nos ensina é que não existe um crente verdadeiro sem dom. Não sei fazer nada, eu acho que não dá, não sei o quê. Não, isso não existe dentro da igreja. Todos que foram alcançados em Cristo Jesus receberam o selo do Espírito Santo, pelo menos um dom lhe foi confiado. E esse dom precisa ser realizado por você. Há um hino que diz, né? Que a obra do Senhor, como será feita se não for por ti? Né? Prontamente, fielmente. Porque você recebeu um dom que o outro não recebeu. E a sua ausência certamente trará dificuldade. Quando nós olhamos mais uma vez para 1 Coríntios capítulo 12, agora nos versos iniciais, ele vai dizer que o Senhor, o próprio Deus e o Espírito Santo concedeu dons diversos, segundo lhe apraz, capacitando cada indivíduo. A um é dado o dom tal, a outro é dado outro dom, a outro dom. Paulo faz essa distinção, mostrando, inclusive, que o objetivo dessa diferenciação em conceder dons diferentes, segundo a vontade do próprio Deus, é para gerar o aperfeiçoamento da igreja, do corpo. Nas nossas diferenças, nós conseguimos alcançar o objetivo que é a edificação de uns dos outros e, consequentemente, a glória daquele que nos chamou e nos arregimentou. Portanto, o segundo motivo para você servir ao Senhor com amor é sabendo que nós nos completamos na realização da obra. Como é dito aqui em Romanos 12, né? Verso 4, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nós precisamos uns dos outros, porque nós nos completamos na realização da obra que o Senhor nos conferiu. Terceiro motivo, irmãos, está aí ainda na sequência, né? Que começa com o verso 9 e vai até o 21, que dá como
como ênfase, na verdade são 2 pontos aqui que nós vamos trabalhar, mas primeira ênfase que eu quero te dar é que o terceiro motivo para servirmos na obra do Senhor com amor é porque nós servimos ao Senhor e não a nós mesmos. Mesmo que isso seja aparentemente óbvio, mas é preciso ser dito. Por isso ele começa a sessão dizendo: o amor seja sem hipocrisia, sem falsidade, tem que ser sincero. O motivo para você trabalhar na obra do Senhor com amor é porque nós precisamos uns dos outros, porque nós completamos uns aos outros, e porque nós não estamos servindo a nós, mas estamos servindo ao Senhor. E ele vai então chamar a sua atenção no verso 11, de um modo especial, dizendo assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo quem? Servindo ao Senhor. E mesmo que ele trata disso do amor, do zelo, depois de tantos outros dons, ou de tantas outras posturas, essa questão da empatia, essa questão da ausência de egoísmo, é porque nós estamos servindo ao Senhor. Quanto mais cedo a comunidade dos crentes compreender que aquilo que ela está fazendo não é para ela mesma, e que aquilo que ela está exercendo dentro da comunidade é um modo de servir ao Senhor, obviamente que o objetivo será alcançado de uma maneira mais breve, né? Então, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Nós somos chamados para sermos, e somos de fato, servos. Não estamos aqui para sermos servidos, mas estamos aqui para servir. O próprio Jesus Cristo nos deu esse exemplo, o próprio Mestre nos deu esse exemplo. Ele deixou a sua glória, se humilhou, se fez homem para servir. E enquanto seu ministério terreno, em vários momentos deixou isso claro para os seus discípulos, inclusive ensinando de uma maneira explícita: você quer ser o maior no reino de Deus? Seja o menor, seja o que sirva. Você não está aqui para ser exaltado, para ser engrandecido ou para ser beneficiado, mas está aqui para servir. E quanto mais cedo entendemos isso, que estamos aqui para servir ao Senhor, para o Senhor, mais nós vamos de fato trabalhar na obra do Senhor com esse amor que Ele exige de nós. Os versos finais do capítulo 11 de Romanos, que nós lemos, diz que toda a glória é do Senhor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A glória não é sua, não é a sua exaltação, não é o seu engrandecimento, não é o seu reconhecimento, mas somos servos de um Deus a quem pertence toda a honra e toda a glória. Nós somos chamados, irmãos, para servir ao Senhor, e segundo os dons que Ele mesmo nos deu, para a edificação da sua igreja, e através de um amor, né, de um serviço baseado no amor. Essa é a perspectiva que a palavra do Senhor nos apresenta. Eu vou trabalhar na obra de Deus com amor, porque eu sou servo dele, e não sou servo de mim mesmo. Irmãos, pensando na perspectiva da minha vontade humana, inclinada para o mal, servir a causa do Senhor não viria em prioridade. Certamente, todos nós, humanamente falando, temos sonhos, temos expectativas, temos desejos, gostaríamos de estar talvez no primeiro domingo do ano, não aqui. Mas quando você tem a noção de que você está aqui para servir ao Senhor, isso não é um peso mais para você. Isso não é um problema. Todos os anos, né, na época de festividades de fim de ano, é natural, né? A família pergunta: e aí, você vai vir para cá? Não é assim? Os tios, os primos, os avós, os pais, todo mundo. E aí, esse ano vai dar? Amigo, a partir do momento que nós assumimos um compromisso diante do Senhor, mesmo que a vontade seja essa,
mas eu sei que eu não estou servindo a mim mesmo, então pronto. E quando nós entendemos isso, o domingo não passa a ser um compromisso pesado para nós. Ou as atividades litúrgicas da igreja não passam a ser um compromisso que nos constrange. Mas, de fato, fazemos espontaneamente, com amor ao Senhor, porque sabemos que não estamos servindo a nós mesmos, não estamos servindo para a nossa própria glória, mas tão somente estamos servindo ao Senhor. Terceiro motivo, portanto, para trabalhar na obra do Senhor com amor é compreender que não estamos servindo a nós mesmos. Não estamos buscando benefício para nós mesmos, mas estamos servindo e buscando a honra e glória ao Senhor. É nesse sentido, então, que em 1 Coríntios 13, o texto que foi lido aqui, nos chama atenção para o fato de que se eu não fizer isso com amor, que o amor é o combustível do serviço a Deus, se eu não fizer isso com amor, não importa o dom que você tenha, o seu dom não vai valer, e o seu serviço não vai valer nada. A palavra do Senhor, quando vai dizer aos líderes, em especial os presbíteros, ele vai dizer, não faça isso por constrangimento, mas faça voluntário, espontaneamente. Tem gente que serve o Senhor por constrangimento. Às vezes porque quer agradar o pastor. Caramba, pastor, o dia que eu precisei, o cara deu toda a atenção, agora como que eu falo não pro cara, velho? Como que eu vou furar com o pastor? Tem gente que nem isso pensa, né? Mas tem uns que se sente constrangidos, falam, puxa vida, rapaz. O dia que eu precisei, o cara me deu um apoio lá, agora eu vou largar ele sozinho no primeiro culto matutino do ano, não, então eu tenho que estar lá, fazer o quê, né? Não. Você não está aqui para servir a homens, mas está aqui para servir ao Senhor. Eu me lembro da avó da Clarissa, Dona Maria Antônia, no momento que a Igreja Presbiteriana de Barretos, a central, passou por uma situação de divisão por erros doutrinários e por uma série de situações que foram vividas na época. E logo depois daquele momento, a igreja que estava no padrão de permanecer fielmente às Escrituras e não sair atrás desses modismos, né, que de vez em quando a gente vê por aí, tinha ficado lá um grupinho mirradinho. E a Dona Maria era uma das senhorinhas que estava nessa escola dominical daquele domingo de julho de 1992. Tinha quase ninguém na igreja. E aí o pastor, na época, o menino Valdivino, entristecido, obviamente, aí ele começou a dar aula e num determinado momento da aula, a Dona Maria Antônia pediu a palavra, disse que, mesmo que fosse ela sozinha, ela teria vindo abrir a igreja. E eu fico pensando, se a igreja passar por dificuldades, irmãos, e lutas, será que você, sozinho, estaria disposto a comprar essa briga? Não? E aí tem aquele texto clássico, né, que de vez em quando alguns colegas pastores, talvez no desespero de causa, compartilham nos seus Facebooks, dizendo: se todo mundo na igreja trabalhasse como você trabalha, como seria? Se todo mundo na igreja fosse tão frequente como você é, como seria? Se todo mundo na igreja contribuísse como você contribui,
como seria? Se todo mundo na igreja assumisse um ministério, um departamento para servir ao Senhor, como você faz, como seria? Irmãos, quando nós entendemos que estamos aqui para servir ao Senhor e não a nós mesmos, nós nos colocamos à disposição daquele que, por sua maravilhosa graça, nos alcançou. E quando nós entendemos isso, que o senhorio é dele, então nós temos mais um motivo para trabalhar na obra do Senhor com amor. E a última, ponto, é porque a obra do Senhor é essencial, irmãos, para nos mantermos fiéis. Nós precisamos disso. Nós precisamos da igreja, nós precisamos do ministério, nós precisamos estar atuantes, nós precisamos estar envolvidos com a obra do Senhor, dedicação, porque à medida que nos afastamos da obra do Senhor, nós também nos afastamos do próprio Deus. Você não precisa cair nesse buraco para saber o quanto ele é fundo. A história já está repleta de exemplos de pessoas que começaram a se afastar da obra do Senhor e que depois se afastaram do próprio Deus. Veja ainda o que diz o final aí, dessa parte do verso 9 até o 21. Vou ler a partir do verso 16. Tende o mesmo sentimento de um para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não quando, né? Mas quanto. Porque sempre você vai ter que procurar a paz. Ah, mas não sou eu. Não, mas você, dentro das suas limitações, o quanto depende de você, você vai buscar essa paz. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A ideia de abençoar o que nos perseguem, não amaldiçoar, mas condescendei, esforçar-vos, não vos vingueis, não te deixes vencer do mal. Irmãos, isso só é possível quando nós estamos perto de Deus. Porque a nossa natureza, a nossa inclinação natural, não é abençoar os que nos perseguem, é amaldiçoar. Não é condescender, mas é ir para a via de fato. Não é nos esforçar para buscar a paz, mas é justamente nos esforçar para nos vingar. E o desejo natural do nosso coração é não levar desaforo para casa. É pagar na mesma moeda e com juros. E aí nós vemos que dentro de um contexto de serviço ao Senhor, com zelo, sabendo que estamos servindo a Deus, e que segundo o dom que Ele mesmo nos deu, que precisamos uns dos outros, nós então temos todas essas pulsões naturais minimizadas pelo entendimento que estamos fazendo aquilo para o Senhor. Então, mesmo nas diferenças, nas dificuldades, nas lutas que porventura tenhamos dentro da igreja, a nossa postura vai ser justamente não nos deixar vencer do mal, mas, como diz o final, vencer o mal com o bem. Mesmo que dentro do exercício do ministério que o Senhor nos confiou, do dom que Ele nos deu e tenhamos dificuldades e lutas, a nossa postura vai ser sempre essa. Porque quanto mais estivermos envolvidos no serviço ao Senhor, mais estamos nos preservando a nós mesmos de modo fiel. Nós carecemos disso, irmãos. Quanto mais
focados, envolvidos, comprometidos e dedicados estivermos com as coisas do Senhor, mais recebemos, obviamente, a influência do próprio Deus e os desejos do nosso coração serão inclinados segundo aquele que é o nosso Senhor. Agora, quanto mais distante estivermos da obra, quanto mais alheios estivermos da missão, quanto mais displicente estivermos da realização da obra que o Senhor já nos confiou, mais daremos vazão à inclinação negativa do nosso coração. Porque quando nós estamos servindo, nós estamos sendo lapidados pelo Senhor. Nós estamos sendo instruídos instruindo-nos uns aos outros. Mesmo que o sentimento aflore, o outro fala, não, meu irmão, não é por aí, não é assim. Mesmo que a vazão tente nos conduzir para práticas de amaldiçoar, de buscar a vingança e de pagar o mal com o mal, o convívio fraternal e laboral na presença de Deus tende a nos conduzir para o padrão que o próprio Deus diz. Então, quando mais eu me afasto da obra do Senhor, a tendência é me afastar do próprio Senhor desta obra. E, consequentemente, dar vazão a tudo aquilo que Deus não quer que tenha na minha vida. E eu me torno pior do que eu sou. Servir ao Senhor, irmãos, exige posturas de abnegação, de abrir mão, que é totalmente diferente do servir lá fora. O foco não necessariamente é o outro. Pois o maior beneficiado em servir de modo correto, ou seja, em amor, somos nós mesmos. Porque somos moldados segundo o padrão que o próprio Deus deseja de nós. Então, estarmos envolvidos, motivados e trabalhando na obra do Senhor com amor, segundo Ele mesmo nos ensina, isso trará benefício, em primeiro lugar, para nós mesmos. Pois seremos moldados, seremos educados, ensinados, corrigidos, preparados para fazer da maneira correta. Servindo em amor, nos preservamos naquele que é o amor. O Bruno disse, que em 1 Coríntios 13, que Paulo, quando trata do amor, ele personifica o amor, não diz aquele que ama não se envaidece, não, mas o amor não se envaidece, porque o amor de fato é o próprio Deus. João vai dizer, Deus é amor. E se o servimos em Deus e servimos em amor, estamos, obviamente, sendo preservados naquele que é o amor, sabendo que Ele é o nosso defensor. Eu não preciso buscar pagar o mal com o mal, porque se porventura realmente isso for justo, o próprio Deus fará. Porque o meu foco não é buscar a justiça, mas o meu foco é a glória de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa história e alguns às vezes ainda comentam, pastor, poderia ter sido diferente? Eu digo, não, acho que tinha que ser desse jeito mesmo. Porque se nós fôssemos brigar pelos nossos direitos e tentar vingar as nossas próprias situações sofridas, nós estaríamos focados em buscar as coisas terrenas, não estaríamos aqui servindo ao Senhor. Não estaríamos aqui com o objetivo de glorificar ao Senhor, de pregar o Evangelho, de discipular pessoas, de ensinar o Evangelho inteiro, integral. Quanto mais tempo você se perde correndo atrás de vingar e correndo atrás da justiça, segundo o seu próprio padrão, você perde tempo em ser moldado e experimentar a perfeita, a agradável, a boa vontade de Deus. Portanto, servir ao Senhor, me envolver com a obra, em compromisso, em dedicação e consagração, em amor à obra do Senhor, vai trazer um benefício, não só para a obra, obviamente, mas primeiramente para mim. Porque eu serei tratado, aprimorado, ensinado, edificado pelo Senhor. Esse texto eu gostaria que você abrisse comigo, 1 Coríntios 4.
uma vez que ele não foi lido nenhuma parte dele, né? Para que você se lembre desses versos. 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2, vai nos dizer assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, servos de Cristo, e dispenseiros do mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, ou aqueles que guardam a dispensa, o servem, é que cada um deles seja encontrado de que forma? Fiel. Quanto mais servimos ao Senhor, mais nos preservamos fiéis. Porque estamos envolvidos com as coisas do Senhor, segundo o padrão que o próprio Deus exige, sendo lapidados, ensinados e instruídos segundo o objetivo que o próprio Deus nos deu e nos outorgou. Ou seja, o quarto motivo para trabalharmos na obra do Senhor, segundo o padrão que Ele mesmo quer, ou seja, com amor, é para nos preservarmos fiéis. Quanto mais distante da obra estivermos, mais estaremos distante do próprio Deus, do próprio Senhor da obra. E esse, portanto, se faz o quarto motivo, porque devemos estar envolvidos com a obra do Senhor, praticando isso com amor. Concluindo, irmãos, o apóstolo Paulo tinha como objetivo fazer de uma igreja forte, porém dividida pelas questões raciais, a trabalharem na obra de Deus com amor. Para isso, ele inicialmente mostra que somos todos iguais na presença de Deus, e que não há diferença entre judeu ou gentil, pois todos pecamos e carecemos da glória de Deus. E uma vez apresentado, portanto, essa realidade coletiva e exaltado o fato de que a glória pertence única e exclusivamente ao próprio Deus, o apóstolo Paulo nos adverte a apresentarmos a nossa vida para louvor a Deus, trabalhando juntos para a glória de Deus. Tudo isso porque precisamos uns dos outros, porque nos completamos e principalmente porque servimos a Deus e não a nós mesmos. Se queremos de fato sermos encontrados fiéis, que possamos estar trabalhando na obra do Senhor com amor, servindo a Ele e tendo um entendimento pleno que para Ele, por meio dele, e dele, são todas as coisas. E que a ele, pois, seja dada toda a glória eternamente. Que sejamos de fato, como diz o verso 11 do capítulo 12, sejamos fervorosos, servindo ao Senhor. E que Deus assim nos abençoe. Amém?